Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, no comando Sims. Hoje nós veremos a programação desta peça. Essa aqui é uma única peça, certo? Onde essa parte nós estamos vendo a parte interna e aqui a parte externa. Essa peça ela tem dois canais internos, um canal aqui na face, nessa face, que a gente vai fazer aqui na parte externa, um tamanho de 20 mm, profundidade de 5, certo? Então, nós vamos fazer a programação dessa peça. No caso, ela já está pronta. A programação só vou mostrar para vocês. Antes de tudo, pessoal, para quem quiser adquirir o e-book Programação Básica CNC, comando Fanuc e Sims, o link de compra está aí na descrição. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o contorno, né, dessa peça aqui. Ó. Tem um chão de 2 por 45 graus. Então eu coloquei as cotas do contorno da parte externa. Então eu fiz um subprograma, iniciando com G18, G90, diâmetro on, G01, X136, porque tem um chanfro de 2, mais 2 dá 4. Esse diâmetro aqui ele mede 140, 140 tira 4 dá 36. Então X36, aí vim para Z0, encostei aqui e fiz o chanfro depois, X140, Z-2. Depois de X140, Z-2, eu vim para Z-35. Então, eu parei a ferramenta aqui. Certo? Então, Z-35. Aí eu vou subir para X200 e fazer um chanfro de 2 por 45 graus. Então, eu utilizei a função de chanframento, que é o CHF. X200, CHF igual a 2. Depois, Z-75. Esse raio aqui eu não vou fazer. Eu posso fazer ele quando eu cortar a peça. Eu posso programar para cortar a peça e fazer esse raio. Então, não colocarei esse raio aqui na programação. Após ir para Z-75, eu subi para X210. X210 vai ser o diâmetro em bruto dessa peça. Bom, após criar o contorno da parte externa, eu fiz o contorno da parte interna. G18, G90, diâmetro 1, X100, G01, X100. Então aqui eu parei nesse diâmetro. Aí eu vou vir para Z0, vou encostar a ferramenta e vou fazer essa parte cônica. Eu vou vir para G01, X81,79, que é esse ponto aqui, porque aqui tem um raio de 10. Quando eu for fazer a parte cônica, eu tenho que vir para X81,79, Z-20,03. Depois, G02, X80, Z-24,17. CR igual a 10. Certo? Então aqui, ó. Fiz a parte cônica, X81,79, Z-20,3. Fiz o raio, G02, X80, Z-24,17. CR igual a 10. Depois G01, Z-52. Certo? Então vim até aqui. Depois X60 e Z-75. Aí vem aqui Z-75 e subo aqui para X25. Então aqui eu já fiz a programação da parte interna. Agora vamos abrir o programa principal, que vai conter aqui os demais comandos. Então, como sempre, eu chamei um subprograma, que vai ter esses comandos, G00, G18, G40 cancela a compensação, G500, G90, X400 e 600. Todos esses comandos já foi explicado, certo pessoal? Então, ou está aí no meu canal ou no e-book. No Workpiece eu defini os parâmetros da peça. Vai ter um diâmetro de 210. Deixei com 3 mm aqui no ZA, que vai ser na face para me tirar no faceamento. Comprimento total da peça de 100 mm. Preso para fora da placa, 85 mm. Chamei a ferramenta de desbaste. Coloquei o corretor aqui D1. G54, ativo 0 peça, G95, avança milímetro por rotação. G71, coordenadas em milímetro. Velocidade de corte 250, com limite de rotação em 3000. Vou aproximar em G00, X211, Z2, estou 1 mm acima do diâmetro, em bruto, que é 210. E vou programar o cycle 951. Para isso eu clico em tunear e corte, certo? E aí nós programa o cycle 951 que eu vou utilizar para o faceamento. Coloquei o avanço, desbaste, escolhi aqui a posição, plano,
O X0 é o ponto de referência, que vai ser 210. Usei o ponto de referência 3, que é 3 milímetros, né? Positivo. O X1 106, eu peguei mais da metade da peça, que é a peça média dos 200, né? 210 dividido dá 105 seria. Só que eu coloquei como 106. Então, menos 3, que eu vou tirar de 3 milímetros, e de 1 em 1 milímetro. O resto deixa 0. Após programar o faseamento, eu posicionei X210 E2 no diâmetro em bruto e programei o ciclo 95, chamando o contorno 2, que é a parte externa da peça. Esse ciclo a gente já sabe programar, então, como a gente já sabe programar esse ciclo, não vou ficar falando dado por dado. Programei o ciclo 95, fiz o desbaste, agora eu vou chamar novamente o programa TCF para troca de ferramenta e vou chamar a ferramenta de acabamento. Chamei a ferramenta de acabamento, ativo novamente o G54, que é o 0 peça. As demais não preciso ativar porque já está ativo. Então G96, velocidade de corte, limite de rotação, coloquei um avanço e a compensação do raio G00, G42, X76, Z2. Fui para a posição próxima ao chanfro da peça, certo? Ativando a compensação do raio. Então estou aqui. Ó. Após isso eu chamo o subprograma contorno 2, que vai ter aqui as coordenadas do contorno da peça da parte externa. E após executar o acabamento, eu dou a descompensação, utilizando aqui o G40 e vou para X25 em coordenadas incremental. Após isso, eu chamo novamente o subprograma TCF. Lá vai ter o G90 que vai cancelar aqui a coordenada incremental. E chamei a ferramenta de centrar, a qual vou fazer um furo de centro. Então ativei o G54, coloquei a rotação, posicionei no centro da peça, coloquei o avanço e programei o ciclo 81, a qual a gente também já aprendeu e já sabemos programar. Após fazer o furo de centro, eu chamo novamente a subprograma TCF, que é troca de ferramenta. Chama aqui uma broca, no caso eu selecionei a broca, ela tá aqui com D30, mas ela está com diâmetro de 25, certo? Eu esqueci de alterar aqui, mas essa broca está com diâmetro de 25. Então, novamente, ativo 0 peça, coloco a rotação, posicionei no centro da peça, selecionei o avanço e programei o ciclo 83, a qual a gente também já aprendemos a programar. Então, eu vou ficar explicando passo a passo. O comprimento de furação vai ser de 85 mm e os demais você já sabe programar. Após fazer a furação, aí eu chamo novamente o programa. Selecionei a ferramenta de desbaste interno, coloquei aqui os parâmetros de velocidade de corte, posicionei X25 Z2, que está posicionado no diâmetro do furo, a qual eu fiz com 25, em Z2. Programa o ciclo 95, chamando o subprograma contorno 2 underline 1, que é a parte interna da peça. Após executar o desbaste, eu faço em G00 Z2 e chamo novamente a troca de ferramenta. Eu vou selecionar a ferramenta de acabamento interno, G54, velocidade de corte, avanço e a compensação do raio. Agora vai ser utilizando o G41. Dei a compensação do raio, seleciono o programa contorno 1, que está contendo aqui as coordenadas da parte interna. Após executar o acabamento, eu faço em G00 Z2 e dou aqui a compensação do raio da ferramenta, como nós fizemos na parte externa. Agora eu vou selecionar a ferramenta de canais interno para fazer esse canal interno. O que acontece? Eu escolhi esta ferramenta nessa posição, coloquei um comprimento em X de 30 e em Z de 180. A espessura é de 3 mm e que mais? E o comprimento da pastilha é de 8 mm. Então, essa ferramenta. Selecionei essa ferramenta, eu coloco aqui o G54, velocidade de corte, posicionei G00, X55, depois fui para Z-60. Certo? Que tá por aqui, deixa eu ver. Aqui tem 52 mais 5 dá 57, mais 3 dá 60. Então eu posicionei bem na direção aqui do canal. O canal aqui tem uma espessura de 4 mm, só que a ferramenta tem uma espessura de 3 mm. Então daqui, ó, aqui tem 5, 4
mais 5, 4, mais 5, certo? Então, é só fazer a conta. 75 menos 52, você vai saber a distância. Então, posicionei, programei o século 930, que é o ciclo de canal. Só que agora a posição, eu coloquei aqui o sinal de completa, que é o desbaste de acabamento. Escolhi a posição aqui interna, o ponto de referência. Tem outros pontos, eu escolhi este ponto aqui no canto. O x0 é 60, certo? Que é o diâmetro lá, como referência. O z0 menos 57, porque eu estou contando 52 mais o 5. Então eu estou pegando essa referência em z. Tanto em x, né, que é x60, e z menos 57. 52 mais 5, 57. Então z menos 57 é a largura de 4 milímetros. T1, que é a profundidade aqui, é de 4 milímetros. Certo, pessoal? Então você pode fazer a conta aqui, ó, 68 menos 60 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu tenho 4 milímetros aqui. Então 4 milímetros, T1, que vai ser a profundidade. O avanço máximo em profundidade vai ser de 2 milímetros. Vamos deixar em x e em z 1/10 para acabamento. São dois canais. Então a distância entre eles vai ser de 9 milímetros. Se a minha ferramenta está aqui, ó, fez esse canal. Para fazer o próximo canal ela vai ser 5 mais 4, que dá 9. Então, programado o ciclo 930, o cycle, né? Eu chamo o programa TCF para troca de ferramenta e seleciono novamente a ferramenta de canal, só que agora para fazer essa parte aqui, ó. Então, eu selecionei esta ferramenta nesta posição de corte 2 também. Então, beleza, selecionei essa ferramenta em XDC0, comprimento 80, raio de 2 décimos, espessura de 3 milímetros, comprimento da pastilha de 8 milímetros. Então, vou posicionar G54, velocidade de corte, posicionei em X 180, Z menos 78, Z3. No caso aqui, ó, esse diâmetro, tomando como referência o diâmetro, daqui até aqui tem X 183,58. Eu descontei 3 milímetros da espessura da ferramenta, então deixei X 80,58. Isso somente para posicionamento. Depois eu programo aqui o Z como afastamento em Z3, certo? Eu posicionei até aqui. Eu poderia posicionar a ferramenta aqui, ó. Se tem 35, poderia posicionar em Z32. Não teria problema. Então, saco 930. Vou fazer desbaste de acabamento, avanço de 15. Escolhi a posição aqui do canal que é na face. Escolhi também a referência. Então, minha referência x0 é 183,58, que é o diâmetro. Então está aqui cotado. Z menos 35, que é a referência em Z. Então, se a gente olhar aqui, ó, Z menos 35 é esse ponto aqui, ó. B1, a largura do canal 20 milímetros, está cotada aqui. E a profundidade de 5 milímetros, que também está cotada. Avanço em profundidade de imersão vai ser de 2 milímetros. Para acabamento, 1/10, tanto em X como em Z, um canal. E é só dar aceitar. Depois disso, chamo seu programa somente para afastar a ferramenta. M5 desliga o fuso, M30 fim de programa. Feito isso, eu vim aqui renumerar e meu programa fica renumerado. Bom, pessoal, feito isso é só simular para ver se o programa está correto.
Bom, terminou aqui. Então nós vimos aqui fazendo o canal nessa face. Vamos ver como ficou. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, tá pronto. Fez aqui o canal aqui nessa face. Chanfrinho aqui. E é isso. Então essa é a parte interna aqui da peça. Os canais. E o canal aqui nessa face. Certo? Então é isso aí. Então é isso, pessoal. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aí para estar fortalecendo o canal. E você pode estar ajudando o canal também comprando aí o e-book. O link está na descrição. E também você pode estar se ajudando caso você queira aprender a programação básica para esse comando e para o comando Fanuc. Até a próxima.